Oi, meu nome é Radassa. Eu criei esse canal com o intuito de fazer você pensar diferente, não obrigatoriamente pensar igual a mim, porém que se questione sobre alguns temas, sim? Bom, o tema de hoje um pouquinho diferente, mas primeiro, não me tenha como uma chata religiosa, que eu acho que eu não, eu acho não, eu tenho certeza, eu não sou uma chata religiosa, não sou, tá? Não me tenha como isso, não me rotule como religiosa, que religiosa eu não sou. Enfim, e por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, ajuda muito. Eu podia estar roubando, podia estar matando, mas eu tô aqui, por favor. Por favor. Nossa senhora, nunca pensei que ia estar mendigando isso, mas enfim, ajude essa pobre camponesa. E o vídeo de hoje eu gostaria de falar como eu conheci Jesus. Não estamos falando de religião, estamos falando de Jesus, que até Nietzsche acreditava que Jesus sim, de fato existiu, para quem não sabe. Porém, vamos contextualizar, vamos voltar para a minha primeira infância, né? Eu cresci numa casa bem religiosa. Eles tinham uma religião, a religião deles era uma das protestantes. Eu não vou falar o nome para ninguém atacar ninguém dessa religião. O intuito desse canal não é fazer haters. Questionadores são diferentes. Enfim, porém, eu era obrigada a ir. Eu era obrigada e eu sempre fui uma questionadora. Eu sempre perguntava por quê das coisas. E ninguém tinha resposta e a maioria dos adultos não tinham paciência. E tudo bem, gente, é que estamos falando de 20 anos atrás, né? Tudo bem não, mas vamos ver bem o contexto. Vale a pena estar julgando uma galera de 20 anos atrás, sendo que não vai servir de nada esse julgamento? Pode ser, aí você vai falar assim, claro que serve para os futuros pais, sim, mas os futuros pais têm outros pensamentos, não é a mesma coisa. Ok, vamos lá. E aí eu era obrigada, caso contrário, eu apanhava, era botada de castigo, era proibida de ver coisas, eu não podia escutar certas músicas, ver certos filmes e minha mãe associava tudo de ruim que acontecia na nossa vida com as coisas malignas que a gente consumia, os filmes, as músicas, e a gente, segundo ela, era falta de Deus, tudo isso, né? Repito de novo, não é julgando, é contando um fato que aconteceu na minha primeira infância e segunda infância e adolescência, né? Enfim, e eu, desde pequena, pensava, não vejo a hora de crescer e seguir a minha vida, porque eu não aguento mais, eu não gosto dessa religião, eu não gosto, eu me sinto mal, eu me sentia ansiosa quando eu sempre que eu ia para a igreja, porque a maioria das pregações, no seu momento, agora eu não sei, né, porque eu não visito mais essas igrejas, era sobre as vestimentas das mulheres, principalmente, e o Apocalipse. Parece que não existia outro livro, era só o Apocalipse, que a volta de Jesus estava próxima e que não tivesse preparado, ia ficar, e aquilo. E eles contavam com tanto detalhe, gente, que eu ficava aterrorizada. Desculpa, o que eu vou contar agora para vocês é muito íntimo, né? É muito pessoal, mas teve uma vez que eu borrei as calças de tanto medo dentro da igreja, para vocês terem uma noção. Não uma vez, foram duas em realidade, de tanto medo de escutar aquilo sobre o apocalipse, que pais comiam filhos, que ia ter um momento que ia de fome na terra, que os pais iam comer filhos, que ia chover fogo, que a gente ia sofrer muito, mas igual os escolhidos iam subir pro céu, que não sei o que, aí ficava a igreja toda dando glória a Deus, e aquilo me parecia no meu ouvido, como uma criança falando, aquilo para mim parecia um grito de, sabe?
um chanto, um grito de angústia, de não sei, e eu ficava assustada, tipo, e terminava tarde esses cultos, né? Terminava depois das 10 ou quase 10, e aquele vucu-vucu na igreja. Gente, eu não é julgando não, tem gente que gosta, mas as minhas irmãs todas seguem firme e forte nessa religião, né? Elas gostam dessa religião, a minha mãe também. Então é uma história pessoal, não é porque a religião eu estou endemonizando essa religião, não, nada disso. É o meu olhar, é a minha visão, não é porque eu estou te contando a minha experiência que de fato é assim, mas eu estou mentindo, não. Lembrando que tudo nesse mundo, cada pessoa tem o seu olhar. Não é porque uma pessoa, às vezes não é porque alguém aumenta a história ou porque alguém está mentindo. Ela está contando o que ela viu e o que ela interpretou daquelas ações, daquele momento, se entende? Por que eu estou falando isso? Porque eu não quero que você ache que todas as religiões protestantes são assim. E repito, foi meu olhar daquele momento, daquele episódio. Enfim, e aí aos 14 anos eu fui morar com os tios e era o mesmo sistema. Eles eram muito religiosos, da mesma religião, e aí eles eram um pouco mais rígidos, porque aí nem esmalte eu podia usar. Eu era criticada muito pelas roupas, pelas minhas vestimentas. Eles tinham a mesma crença, né, de que tudo que acontece de ruim em você é de fato porque não está seguindo bem o mandamento de Deus e Deus te castiga por isso. Mas olha, gente, hoje em dia, graças a Deus, eu tenho paz no coração de repetir isso sem nenhuma mágoa. Mas, e graças a Deus, Deus iluminou meus pensamentos e eu consegui entender que, na verdade, não é porque você é um bom cristão, um bom seguidor de Jesus, que Jesus vai te dar carros, casas, terras, uma boa saúde. Não, não, pelo contrário. Os seguidores de Jesus, eles têm uma vida bastante sofrida na terra. Não é à toa que tem a passagem na Bíblia que fala sobre a porta estreita e a porta larga. Se eu tivesse, imagina, gente, imagina. O que ele quer dizer com a porta estreita? Ontem mesmo eu vi na missa, né? O que ele quer? Eu já dei spoiler do final da minha história. Enfim, o que ele quer dizer com porta estreita? Que a vida é sofrida. A vida nesse mundo, a gente tem que pensar que ela é passageira. Ela, no máximo, dura 80 anos, com sorte. E se a gente se apegar nas coisas desse mundo e buscar coisas materiais desse mundo, o que a gente acha? O que a gente tem em mente? Por que a gente pensa que se tiver Deus nada vai nos faltar, nada, mas a gente pensa nas coisas desse mundo, né? Mas por que a gente pensa assim? Porque na Bíblia tem, em Salmos 23, que tem o versículo diz que nada me faltará, né? E as pessoas interpretam esse versículo com coisas desse mundo, repito outra vez, e elas acreditam que nada vai faltar. E está muito mal interpretado, gente. O que nada vai te faltar é a salvação, é a glória de Deus depois dessa vida. Não é à toa que Jesus, em vida, em carne e osso, ele teve uma vida bem sofrida. Ele morreu na cruz. E todos os seus 12 discípulos tiveram uma vida muito sofrida e um final bem trágico. Assim que não vai pensando, infelizmente, muita gente não vai gostar, porém muitos pastores pregam isso, que você vai ter tudo de bom para não perder os fiéis. Mas não vai achando que você vai seguir Jesus e do dia para a noite você vai ter tudo de bom. Vamos abrir um parêntese aqui, agora eu vou falar uma história para vocês da atualidade. Eu aos 19 anos, né, mudei de cidade, tudo, de país,
E a princípio eu não sabia falar o idioma, tinha problemas de comunicação, não tinha amigos, pandemia à parte, né? E não tinha trabalho, assim que passava necessidades financeiras, assim como a maioria dos jovens quando saem a aventurar-se pelo mundo, né? Eu acho que eu falei espanhol, não sei nem se tá bem conjugado em português, mas enfim. E aí, galera, o que eu quero dizer com isso? Depois eu segui minha vida sem acreditar em Cristo, acreditava, duvidava muito, sabe? Enfim, e fui conseguindo trabalho aos pouquinhos, fazendo amizades aos pouquinhos, consegui um namorado, um apartamento. E achava que conseguia viajar. Claro, cidades perto, mas antes nem isso, nem no bairro próximo tinha passagem de ônibus. Mas enfim, são pequenas coisinhas que para muitos não é nada, mas para mim era muita coisa mesmo. E depois, sem querer, querendo, eu conheci Jesus. Dizem que casualidade não existe, pode ser que não. Eu tive buscando igrejas, não me importava a religião em si, só buscava igreja perto da minha casa para ter contato com nativos, nada mais. Para não me sentir só, sabe? Para não estar isolada, porque para quem não sabe, a função da igreja é para que a comunidade se sinta em grupo. Essa é a única função da igreja. A igreja em si nunca vai te salvar. A igreja em si é para os irmãos serem mais unidos, para não se sentirem só nessa jornada, sabe? É isso. E aí eu busquei adventista, não encontrei bem nada, os horários, não atendia as ligações, porque eu não entendia bem também, porque não sei se é dia de sábado ou sexta, que não funciona, eu não lembro bem. Então eu busquei outra que eu acredito que era, não sei, acredito eu que eram judeus, não sei o que era, porque tinha uma estrela, né, mas não sei. Também nunca vi aberta. E por casualidade eu encontrei na que hoje em dia eu congrego, que eu vou para missa todos os domingos. Enfim, e aí eu escutei uma palavra de Jesus e o padre falava de igual para igual. Isso eu gostava muito, ele não era dando sermão assim, olhando de cima para baixo para os fiéis, né? Ele falava de igual para igual, que ele era que todo dia ele pecava também, que não tem essa que é porque é padre, entenderam, né? Ele falava de igual para igual, e aquilo eu me senti muito acolhida, e comecei a ir todos os domingos, terminei me batizando e fiz a confirmação aí, né? E por que eu tô falando isso? Depois que eu comecei a me aproximar de Jesus, eu perdi primeiro os amigos, mas parecia que eram casualidades, né? Perdi o namorado, perdi o trabalho e perdi o apartamento, né? Então eu fiquei tipo, nossa, eu sei que a vida do fiel não é fácil, né? Nunca não aprovava nada na faculdade. Eu sei que a vida do fiel nunca é fácil, né? Eu já sabia disso, mas a gente nunca espera. Só que a gente prefere confiar, né? Porque a gente prefere confiar, né? Porque a gente pensa com cabeça de humano, não pensamos com cabeça de um ser celestial. Porque Deus é soberano por isso, ele não é desse mundo, né? A gente pode tentar explicar com a ciência e tudo, mas nunca vamos entender de fato, porque estamos tentando entender um ser que não é desse mundo, e com as coisas desse mundo a gente não vai saber nada sobre ele. É igual, eu gosto de dar um exemplo é igual você querer saber sobre um elemento de um país, ó.
de um planeta, de outra galáxia que você não conhece, e você querer estudar esse elemento aqui no planeta Terra, sendo que esse elemento aqui não existe. Como é que você vai estudar esse elemento aqui, entendeu? É isso que eu fico pensando. Então, Deus é a mesma coisa. Não tem como a gente entender Deus, que a gente não tem nada nesse mundo aqui para a gente, de fato, explicar a existência de Deus. Por isso que diz, a fé, né? É só a fé que é acreditar, mesmo sabendo que você nunca vai ter 100% de certeza. Por isso que se chama fé. Agora, voltando para o passado, na família dos meus tios, e eles faziam isso, falavam sempre a mesma comparação, me julgavam muito que eu não tinha Deus e tudo mais, enfim. Só que eu era adolescente, tinha 14, 15 anos, eu não me importava com isso, né? Hoje em dia eu não me importo, só que são coisas que ficam na mente, né? Então, se fica na mente, será que eu me importo? Não sei. Então, galera, até que um dia eu tava viajando com uma tia, né, evangélica, e a Blitz nos para e eles começam a revisar o carro. E aí depois que ela nos libera, ela olha pra mim e fala assim, tudo culpa sua, porque você tá com esse batom vermelho. E aí eu fiquei assim, não, porque se eles, ela depois repete, né, ela termina o raciocínio. Não, porque se eles notassem que a gente era crente, eles não iam estar revisando a gente. Mas como eles achavam que a gente era do mundo, eles revisaram. Aí eu fiquei, nossa, tem razão, né? Enfim, cara, eu me senti mal no momento, mas não, tá mal, não vou me fazer aqui, nem entrou aqui e depois saiu aqui. Mas enfim, né, que eu sempre fui assim, nunca me importei tanto, não. A gente se importa no momento, né? Porque me chocou o que ela disse, eu nunca esperava que ia escutar algo assim. Mas chocou, não me abalou tanto. Enfim, e aí eu sempre tive uma vida assim. Depois eu fui morar com os avós e lá outra tia, né? Agora a parte materna. Antes eu estava falando de parentes paternos. E era a mesma coisa, queria me obrigar a ir para a igreja, e era aquilo. Teve um episódio que eu nunca vou esquecer. Esse se me magoou muito, porque essa tia, eu tinha um carinho muito grande por ela. Eu tinha ela como uma irmã mais velha, sabe? E eu não vou entrar tanto em contexto da história, mas esse dia, sim, me marcou muito. Que eu estava em casa lendo um livro, e aquilo, eu não tinha uma boa imagem da igreja. E ela chegou me obrigando e disse, você vai para a igreja sim, aqui você não se governa. Ela pegou o livro forte assim da minha mão e ficou me olhando com ela com os olhão assim, dizendo, bora, anda, vai pra igreja. Eu falei, moço, não vou pra igreja. Não vou pra igreja. Aí o ano seguinte, eu fui morar com minha avó paterna, outra avó. A mesma coisa. Mas essa menina não vai pra igreja, que não sei o quê. Ou seja, eu sou do interior e quem não vai pra igreja é demonizado lá. Enfim, aí anos depois, é tudo isso que eu contei pra vocês. A partir dos 19, eu saí do Brasil. E aí foi quando eu conheci Jesus. E eu entendi que muitas coisas são mal interpretadas, sabe? Muitas coisas na Assembleia mal interpretadas. Eu sei que Deus não quer fazer filhos mimados. Eu sei muito bem, eu sei disso, que Ele não quer, é Deus do amor e Deus do... Não, eu sei, cada um tem sua cruz, eu sei muito bem. Mas, e lembrando, e quando eu era criança, teve algumas vezes que eu tentei buscar Jesus por minha conta própria, em ler a Bíblia, em casa, em orar e tudo mais. E era uma batalha espiritual que eu não sabia no momento, né, o que era batalha espiritual. Mas eu via muito vulto, muita coisa feia, e eu tinha medo daquilo, eu não conseguia dormir, eu preferia assistir televisão. Isso impactou meu crescimento, enfim. E eu não entendi aquilo. E depois de adulta é isso que eu expliquei para vocês. E aí, como eu já não tinha medo desse mundo,
espiritual, eu fui tentada no mundo material mesmo. Tirou o pouco que eu tinha. Em realidade foi isso que aconteceu, porém, hoje, nesse momento, a gente segue fiel. Amanhã a gente não sabe, porque somos humanos e falhos, né? A fé às vezes é forte, às vezes não. Mas o importante é se policiar, né? E é isso. Antes de você julgar outras pessoas, dizer, olhar fisicamente para alguém e dizer essa falta Deus, essa não tem o amor de Deus, essa não é a favorita de Deus. Antes de fazer isso, pense um pouco, porque no meu caso, eu não me importo tanto no sentido de, eu vou chorar horrores, vou sentir mal pelo comentário de fulano. Mas tem gente que sim se importa e tem gente que é capaz até de, por comentários assim, comentários sem noção. E é isso, amor. Se vocês estiverem interessados em como ser um melhor cristão para não afastar outras pessoas, ou não importa, peça nos comentários e eu faço algum vídeo. Eu faço com o maior gosto. Um vídeo explicativo. Se não, tudo bem também, gente. É isso. Obrigada pela audiência. Espero que esse vídeo esteja te ajudado de alguma forma, te acrescentado em algo. E essa foi minha história com o cristianismo e outras religiões. E é isso, galera. Obrigada.